Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score, com muita informação para você. É a quarta rodada e dois times pesados vão passar agora aqui na sua tela. Então eu peço a você o seu like, para você compartilhar o nosso conteúdo, comentar. Inter e Palmeiras, dois favoritos, a disputa desse título brasileiro. E claro, QR Code pintou na sua tela bem aqui no cantinho. Se você está assistindo a gente, só escanear, abrir na loja do seu celular e baixar. É de graça, é um presente para você, para ter a Flash Score bem pertinho. Eduardo Gerac, Inter e Palmeiras. E jogo vai ser esse, a quarta rodada. Aliás, o Campeonato Brasileiro tem sempre grandes jogos, mas esse, acho eu, que é o pesado da rodada, é o peso pesado, porque o Inter faz uma grande temporada, aliás, vem desde a anterior, na corrida de recuperação com Roger Machado. O que esperar do Inter em casa e do Palmeiras como visitante? Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, um abração para você, tudo bem sim? Não, sem dúvida, assim, eu não tenho dúvida em afirmar que são dois dos melhores elencos do futebol brasileiro hoje, né? A gente pode colocar também aí o Flamengo, claro, talvez o Galo, né? Mas, enfim, será um jogão, né? O Inter, que não sabe o que é perder faz muito tempo, esse ano, né? Se considerarmos desde lá do Campeonato Gaúcho, ainda não perdeu, né? São 17 jogos e nenhuma derrota. O Inter que também tem uma efetividade muito boa jogando em casa, né? Jogando com a sua torcida, jogando no Beira-Rio. São 7 vitórias em 8 jogos no Beira-Rio esse ano, e com o Roger já dirigiu a equipe 22 vezes e só teve uma derrota em casa até aqui. O Roger Machado fazendo também um belíssimo trabalho aí na frente do Inter. E do lado do Palmeiras, o Palmeiras que vem se acertando, né? Começou o ano perdendo o Campeonato Paulista para o Corinthians, né? O Abel Ferreira começou a ser alvo das cornetas da torcida palestrina aqui em São Paulo, mas agora, né, inclusive, não só o Abel está conseguindo ajustar melhor, azeitar melhor o ataque do Palmeiras, principalmente, como também ele passa a contar com peças importantíssimas. É verdade que o Palmeiras perdeu o Murilo, né? O Murilo se machucou, saiu com problema do jogo do Corinthians, né? Ficará fora aí por um mês ou até mais. Mas lá na frente o Paulinho é a boa notícia, né? Ele que já entrou contra o Corinthians, pode até ser já titular nessa partida contra o Inter. E aí tem também o Vitor Roque, né? Que já vem atuando, além do Maurício, que pode também ser relacionado para essa partida aí contra o Inter. Ou seja, tem mais boas notícias, né, do lado do Palmeiras do que notícias ruins. Mesmo porque as mudanças que o Abel vem fazendo no ataque estão surtindo efeito, Fábio. Com certeza. E o Paulinho, né? Paulinho estreou, né, diante da equipe do Corinthians e claro que o torcedor fica naquela expectativa de ter um ataque formado pelo Paulinho e pelo Vitor Roque. Duas contratações caras, hein, Edu? Exatamente. Inclusive, a gente tem até uma tela para mostrar, né? Primeiro, o lado do Inter, porque vai ter um duelo interessante nesse jogo, né? Principalmente ali pelo lado esquerdo da defesa do Inter, né? Lado direito do ataque do Palmeiras. A gente tem aí, por exemplo, na foto, o Bernabé, né? Ele que é o camisa 26 do Inter, que vai ter a missão de parar ali o Vitor Roque ou o Paulinho, né? Dependendo de como o Abel montar esse time do Palmeiras. Ou o Estevão, né? Que tem jogado às vezes aberto. Nas últimas partidas o Abel já colocou ele um pouco mais por dentro. Então vai ter um embate interessante aí nesse lado do campo, né? Lado esquerdo da defesa colorada e lado direito do ataque do Palmeiras. Lembrando que essa é a equipe que eu considero mais perto da equipe titular, né? Acompanhando aí o trabalho do Roger, que tem ali atrás o Aguirre, né? Na defesa, o número 35, o Rogel com a 3, o Vitão com a 4, e aí o Bernabé com a 26. E esse mapa da posição média dos jogadores do Colorado contra o Cruzeiro mostra bem como o Bernabé é o lateral que mais tem a missão ali de atacar, né?
Você vê que, na média, ele fica no campo de ataque, né? Ele não aparece no campo de defesa. Só os dois zagueiros e o lateral direito do Inter aparecem no campo de defesa. O Roger gosta de jogar com esse time bastante compacto, né? E também bastante avançado, vamos dizer assim, né? Ali no meio-campo temos o Fernando, camisa 5, que é outra peça fundamental nesse meio-campo do Colorado. Ao lado dele, o Bruno Henrique. E o camisa 10, o Alan Patrick, que tem feito realmente muita diferença nesse meio-campo do Inter. E lá na frente, o Wesley é o 21, 13 é o Valência e o 7 é o Carboneiro. O Carboneiro que também vem subindo de produção, né? Ele que é uma contratação recente aí do Inter, o Johan Carboneiro, ele que é colombiano. Então, o Inter também está bem ajustado, está bem azeitado. Vai ser uma partida e tanto essa entre Inter e Palmeiras em Porto Alegre. O Alan Patrick, que você destacou, camisa 10, está gastando a bola, né? Ele está jogando demais nesse início de temporada, seja no Brasileiro, seja na Libertadores, enfim. É um jogador que o torcedor está na maior expectativa, né? Acompanhar o Internacional, porque realmente, cara, assim, é um jogador, é um diferente, né? A gente pode chamar assim, Edu? Exatamente, não, sem dúvida alguma, tá jogando demais. Eu, assim, desde o ano passado, eu já acho até que ele deveria ter ido para a seleção, mas enfim, isso talvez ele não tenha o marketing, né, para ir para a seleção, mas o Inter lidera o grupo F, por exemplo, da Libertadores. Exatamente. 2 vitórias, uma vitória, um empate em 2 jogos, 4 gols marcados e apenas 1 sofrido. É um time realmente de respeito. Agora, o Palmeiras, como você disse, está voltando a se encontrar e a jogar. E que o exemplo do derby siga, né, Edu? Exatamente. Não, então, a gente tem até a tela para mostrar do Palmeiras, né? Apesar de toda essa mudança que o Abel vem fazendo no ataque, né? Ele que tem colocado, às vezes, o Felipe Anderson também um pouco mais por dentro, o Estevão também, às vezes, está jogando por dentro. Uma opção pode ser até o Paulinho como o camisa 9, como a referência, o Vitor Roque mais solto. Enfim, o Abel agora está com várias possibilidades aí para montar esse ataque do Palmeiras. Mas, contra o Corinthians, o lado direito do Palmeiras, né, que vem sendo o lado preponderante, foi o que mais funcionou. Você vê, se a gente pegar ali os ataques no último trecho do campo, né, 45% das ações ofensivas do Verdão foi do lado direito, 21% dessas jogadas ofensivas aconteceram pelo corredor central e 34% pelo lado esquerdo. Mas a verdade é que o Palmeiras, do ponto de vista coletivo, já mostrou ser um outro time diante do Corinthians, né? O Felipe Anderson rendendo mais, ele que chegou já o ano passado, né? Ele não é uma contratação até tão recente da equipe do Palmeiras, mas não havia se encontrado, tá jogando melhor. E aí tem, claro, o Paulinho, o Vitor Roque, porque, claro, né, Fábio, o Abel Ferreira, você pode colocar vários defeitos nele, mas ele é uma pessoa inteligentíssima, entende muito de futebol, e ele sabe que ele vai perder o Estevão daqui a alguns meses. Então ele já está tentando montar um time, né, que não dependa tanto do Estevão, né? E o Palmeiras, principalmente no ano passado, estava muito nessa dependência do Estevão. Então, com esses arranjos que ele vem fazendo, né, principalmente do meio-campo para frente, tem o Lucas Evangelista também que chegou agora, mas já se machucou. Ele não estará à disposição nessa partida contra o Inter. Então, assim, o Abel vai encontrando soluções para esse meio-campo e principalmente para o ataque do Palmeiras. E ele tem que buscar soluções, né? Porque pós-Mundial de Clubes, esquece, né? O Estevão já não... É outro também que está machucado, né? Ficará fora aí por algumas semanas. Então, vai ter que entrar o Facundo, que, quer dizer, está jogando já, né? Mas tem que render mais. O próprio Estevão, Felipe né? Anderson claro. Também. Felipe Anderson tem que chamar mais protagonismo para ele, né? Exatamente. Mas o Palmeiras, assim, tá forte, né? E vai, claro, brigar aí pelos títulos que tem pela frente, né? O Palmeiras que também na Libertadores, apesar de muita discussão, mas tem feito a lição de casa, né? Tem somado seus pontos na fase de grupos e tal. Então, tudo caminha aí por uma classificação absolutamente tranquila do Palmeiras na Libertadores. E no Campeonato Brasileiro, como a gente espera, briga lá em cima. Mas teve o jogo do Sport, o pênalti que não foi, deram... Amigo, erros vão acontecer diversos, mas o Palmeiras está somando e está brigando alto.
Exatamente, o Palmeiras que começou o Campeonato Brasileiro meio que tropeçando em casa. Tudo bem que era o Botafogo, mas o Palmeiras não jogou bem aquela partida. O Botafogo teria que ter vencido, né? Claro, se o futebol fosse 100% justo, porque eu fiz aquele jogo, inclusive, lá no Allianz Parque, aqui para Flash Score, e o Botafogo foi superior. O Botafogo poderia ter feito ali 1 ou 2-0 no primeiro tempo, e quase o Palmeiras ganha aí sim. Um último lance, ou nos últimos minutos, o Flaco Lopes perdeu um gol inacreditável cara a cara com o John. Mas depois disso, teve aquele início um tanto quanto discutível, mas depois disso o Palmeiras só venceu. Foram 2 vitórias na Libertadores e 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Então, não dá para dizer que o Palmeiras não está jogando bem, né? Com certeza, com certeza. Edu, ponto final nesse nosso episódio Flash Score do grande clássico Internacional e Palmeiras. Até a próxima. Abração, até mais, Fábio. Valeu, muito obrigado a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Não esquece, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal Flash Score e baixa o aplicativo. É de graça, é sempre um presente que eu deixo aqui no cantinho na tela para você escanear no QR Code e abrir no seu celular. Campeonato Brasileiro, claro, é aqui na Flash Score. Tchau, tchau.